Concluindo o estudo da terceira lei de Newton, apresentamos nessa videoaula algumas situações adicionais, que irão reforçar o seu entendimento dessa lei. Antes de iniciarmos, cabe aqui ressaltar que só estaremos mostrando os pares de força de ação e reação em cada exemplo. Ou seja, não mostraremos outras forças que atuam sobre os corpos em estudo. Vamos lá? Aerobarcos. Aerobarcos são barcos montados sobre uma estrutura plana e movidos pela força do vento, através do uso de um grande ventilador na popa, fora d'água. Esses aerobarcos são manobrados por uma alavanca que movimenta os lemes, situados lateralmente à hélice, que impulsiona o barco. Por possuírem hélices externas, esse tipo de veículo é muito utilizado em locais com muita vegetação na superfície d'água, ou em regiões onde a profundidade é muito baixa, já que eles podem navegar com até um palmo de lâmina d'água ou na lama. Observe na animação que pela terceira lei de Newton, enquanto as hélices do barco deslocam o ar para trás com uma força resultante representada pelo vetor FA/B, o ar impulsiona o barco para frente com uma força representada pelo vetor FB/A, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Caminhar ou correr. Quando caminhamos ou corremos, nossos pés exercem sobre o solo uma força representada pelo vetor FP/S. Em reação, o solo exerce sobre nossos pés uma força representada pelo vetor FS/P, em sentido contrário, garantindo um ponto de apoio para impulsionarmos nosso corpo para frente. Tração nas rodas. Da mesma forma como no ato de caminhar, um carro é acelerado porque o chão aplica nos pneus do eixo de tração do carro uma força representada pelo vetor FS/P, para frente. Em reação, esses pneus aplicam sobre o asfalto uma força representada pelo vetor FP/S dirigida para trás. Veja na animação, em câmera lenta, as forças de separação e reação, e a deformação exercida nos pneus em uma arrancada brusca. Golpe no rosto. Quando um boxeador golpeia seu adversário, ou levamos uma bolada no rosto, constatamos o surgimento do par ação-reação. Na animação, vemos que em ambos os casos, enquanto uma força representada pelo vetor FP/R age sobre o rosto da pessoa, uma força oposta representada pelo vetor FR/P atua sobre o agente que atingiu a pessoa. As duas forças possuem exatamente o mesmo valor, mas são aplicadas em corpos distintos e em sentidos opostos. Arremessando uma bola. Assim como foi apresentado na animação anterior, constatamos aqui, no arremesso de bola, um par de forças ação-reação, agindo em uma sacada de tênis e no chute de uma bola de futebol. Observe em câmera lenta que as forças de contato envolvidas nesses esportes exigem do atleta um excelente preparo técnico, inerente ao esporte, bem como um preparo físico intenso, correndo o risco de luxações musculares e ruptura de tendões. Propulsão de foguetes. Os foguetes movem-se, ao expelirem gases em alta velocidade e sob alta pressão, proveniente do resultado de combustão, na câmara de combustão do foguete. A substância que faz os foguetes moverem-se é o propelente. Uma mistura de combustível que vai ser queimado, com o comburente, que fornece oxigênio para a reação, já que ele não está disponível no espaço. Os propelentes podem ser sólidos ou líquidos. Qualquer um deles funciona da mesma forma. Ou seja, uma reação de combustão gerando uma grande quantidade de gases e vapores. Enquanto esses gases são expelidos pelo foguete com grande força resultante, representada pelo vetor Fm/G. Esses gases exercem sobre o foguete uma força resultante propulsiva, em sentido contrário, representada pelo vetor Fgn, denominada empuxo,
permitindo que o foguete vença a força de atração gravitacional. Uma vez fora da ação do campo gravitacional da Terra, esse mesmo sistema de propulsão é utilizado para corrigir eventuais desvios em sua rota no espaço sideral. Portanto, é um erro de conceito comum dizer que esses foguetes são impulsionados empurrando o ar da atmosfera para trás. A bem da verdade, esse sistema de propulsão funciona melhor no vácuo, já que não estão sob a ação da resistência da atmosfera, e por isso podem expelir os gases sob alta pressão com menos resistência. As mochilas espaciais dos astronautas também funcionam da mesma forma, só que com gases armazenados sob alta pressão, como nas garrafas de spray, direcionando o astronauta no espaço para efetuar pequenos reparos na estação espacial. Recuo de armas. Ao posicionar o rifle no ombro para obter um maior apoio, um atirador é impulsionado em sentido contrário ao do projétil, por uma força de reação ao disparo. No disparo, a combustão da pólvora no interior da cápsula do projétil ejeta gases sob altíssima pressão que impulsiona o projétil para frente com uma força representada pelo vetor FA-P. Em resposta, o projétil aplica sob a arma uma força representada pelo vetor FP-A, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Se a arma estiver devidamente apoiada no ombro do atirador, este irá absorver a maior parte dessa força de reação sem se machucar. Caso contrário, será a vítima do famoso coice da arma. Remar. A animação mostra que quando o atleta arrasta o remo, este exerce sobre a lâmina d'água uma força representada pelo vetor F-R-A. Em resposta, pela terceira lei de Newton, a massa de água deslocada exerce sobre o remo uma força representada pelo vetor F-A-R, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, responsável pela aceleração da canoa. Balão de ar. Quando enchemos um balão, observamos que ao liberar abruptamente o ar, a elasticidade do balão expele esse ar com uma força representada pelo vetor FB-A. Em reação, esse ar exerce uma força representada pelo vetor FA-B, de sentido oposto sobre o balão, fazendo com que ele seja acelerado para frente. Atração gravitacional. Sabemos que a Terra exerce uma força de atração sobre os corpos próximos à sua superfície. A essa força damos o nome de peso, e é representado na animação pelo vetor P. Porém, é importante entender que pela terceira lei de Newton, a Terra também será atraída por esse corpo, por uma força de mesma intensidade e sentido oposto ao peso do corpo, e representado pelo vetor -P. Por exemplo, imagine uma pessoa de 70 kg, realizando um salto em uma piscina, onde a aceleração da gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Pela segunda lei de Newton, concluímos que o peso dela é de 700 Newton, ou 70 kg força. Essa será a força com que o planeta Terra irá atrair essa pessoa. Mas pela terceira lei de Newton, essa pessoa também está atraindo a Terra, com uma força de mesma intensidade, ou seja 700 Newton. Sendo assim, por que só observamos os corpos caírem em direção à Terra? A resposta está na inércia do planeta Terra, que possui massa da ordem de uns 6 trilhões de toneladas. Ou seja, muitíssimo maior que a da pessoa. Devido a essa diferença de massa, é mais fácil, por inércia, a pessoa cair em direção à Terra, do que a Terra cair em direção à pessoa. Espero você na próxima videoaula, onde concluiremos esse módulo, apresentando os pressupostos em que estão fundamentados as leis de Newton, e os questionamentos de Albert Einstein. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas,
e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.